projeto chega aqui e vai para a CCJ, depois para a comissão especial, ou ele vai para a comissão de cultura? Não, nós entendemos que como é um projeto específico da área da cultura, ele vai à Comissão de Educação e Cultura, a comissão faz o debate, se houver repercussões do projeto em outras áreas além da educação e da cultura, ele poderá ser analisado por uma comissão especial. Mas eu creio que na audiência pública que nós queremos fazer, antes mesmo do envio do projeto, questões como essa que o Murilo levantou podem ser dirimidas. Eu não tenho a menor dúvida de que não haverá qualquer possibilidade de se implantar dirigismo cultural. Embora hoje já haja um julgamento de projetos pelo mérito. Muitas das grandes empresas hoje selecionam que tipo de projeto merece ser incentivado ou não, porque é interessante para a empresa associar a sua imagem a determinados projetos. Isso não quer dizer que seja um pecado cultural, por assim dizer, mas é preciso que nós superemos essa etapa. Nós tivemos algumas experiências, por exemplo, em Pernambuco, no meu estado, nós vencemos essa etapa da intermediação. O telespectador viu que quase 60% dos projetos que foram aprovados, menos até do que 60%, conseguiram captar os recursos. 20%. 20%, porque muitos projetos que são aprovados, quando o empreendedor procura as empresas que podem praticar a renúncia fiscal, não há interesse, ou por divergência de mercado, ou por falta de foco naquele que é o principal interesse promocional publicitário da empresa. Então essas questões precisam ser amadurecidas. E na audiência pública nós estamos livres dos prazos do regimento da Câmara e poderemos aprofundar todas essas questões. Eu vou para o deputado Lobe Neto, e como é uma questão que diz especialmente a respeito do Ministério da Cultura, porque na avaliação do MINC, os recursos estão concentrados nos estados ricos do Sudeste. Eu queria perguntar ao deputado Lobe Neto de que forma que a Lei Rouanet poderia modificar isso e qual é também a avaliação do Ministério da Cultura, quais são os dados? Bom, hoje a Lei Rouanet, eu acho que ela veio para um incentivo à cultura muito importante, não só nos vários programas culturais, mas também em patrimônios, né, históricos que são restaurados, e o que o governo não fez. Então, através da Lei Rouanet, teve um avanço considerável, o próprio Roberto disse isso, o Murilo confirmou, teve um avanço considerável. Nós acreditamos que essa alteração da Lei Rouanet, ela pode ser minimizada em alguns pontos, e não numa sua plenitude, como o governo está querendo propor. Nós entendemos que alguns pontos, para que você aumente a regionalização, não é, dos incentivos, não apenas no eixo Rio-São Paulo, mas que possa isso se estender para todo o Brasil. Mas é claro que isso já poderia estar acontecendo. O próprio Ministério é quem analisa e quem avaliza qual projeto que vai ser aprovado e vai ter a sua renúncia fiscal ou incentivo. Eles já poderiam estar negando alguns projetos desse eixo Rio-São Paulo e colaborando com outros projetos de outros estados. Então o senhor acha que existe um desequilíbrio, de fato? Não, há um desequilíbrio, mas isso nós estamos no momento num governo e numa situação de um país capitalista, e é claro que aqueles que querem expor os seus projetos ou aproveitar a sua mídia através de um grande empreendimento cultural, não é? Ele usa onde tem o maior público, não é? A maior apresentação, a maior mídia, a maior divulgação, o maior mercado consumidor, que é, sem dúvida nenhuma, o eixo Rio-São Paulo. Mas aí vira um círculo vicioso, não é, deputado? Não há aplicação de recursos porque não tem público. Aí não vai ter público porque não tem recurso. Mas nós entendemos isso, por isso que eu digo que tem que ser pontualmente algumas alterações para que possamos descentralizar essa questão, num descentralismo democrático e não numa questão de direção, como estão querendo colocar, que nós entendemos que se não tiver uma regulamentação já na própria lei, vai ficar para posterior. E como será essa regulamentação? Através de uma portaria, através de uma nova lei. Então nós vamos ter, voltando uma lei e deixando um cheque em branco para o Ministério resolver quem será o beneficiado. Isso é muito ruim. E eu acho que o Congresso não pode deixar a coisa ficar solta. Nós temos que fazer uma lei amarrada, como é a Lei Rouanet, sabendo das regras claras, objetivas e quem serão os beneficiados possíveis. Daí sim nós concordaremos. Se não, é claro, temos que ampliar o debate. Eu acho que o deputado Paulo Rubens colocou muito bem. Essa é uma das primeiras audiências públicas. É importante não ter o rolo compressor, é importante ter um debate em audiência pública, um debate em alguns estados e avançando com o setor da produção, com o setor que utiliza e também com aqueles que investiram
nesses 18 anos. Como será? Não adianta nós mudarmos a regra através de uma lei e depois mais ninguém querer investir. Daí aquilo que era para o governo ter feito, não fez, e através de grandes empresários que fizeram, poderão se recusar a fazer e com alguns investimentos em outras áreas e renúncia fiscal. Eu queria... fazer uma observação, só rapidamente. A renúncia, mesmo não havendo mais a renúncia de 100%, vamos admitir que você tem uma renúncia no máximo de 55%, mantendo a apropriação como despesa operacional, e você faz com que os projetos das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste recebam a renúncia máxima, sejam projetos de que natureza for. Agora, existe um argumento, eu ia fazer essa pergunta para o Ministério da Cultura. Existe um argumento contra isso? Não, para esse eixo, você tem uma renúncia até tanto. Para o eixo que tem menos procura, você aumenta a renúncia maior. Daí você faz um equilíbrio, não é? De todas as regiões do Brasil. Mas se você comparar, por exemplo, o imposto de renda recolhido num estado com volume de recursos aplicados através da Lei Rouanet, você vai ver que é proporcional. Quer dizer, o argumento da desigualdade na aplicação dos recursos encontra esse obstáculo. Não, o obstáculo fundamental é que a renda no Brasil é pessimamente distribuída. É isso aí, quer dizer, a lei não podia, a lei se pauta no imposto de renda. Ela não poderia nunca deixar de espelhar essa realidade que a gente vive. E não há como modificar isso? Existe alguma vontade? O termo da legislação atual, como foi dito na matéria, a matéria, aliás, muito bem elaborada, a matéria de abertura, coloca que só existem duas faixas de renúncia, 30% ou 100%. Isso impossibilita, associado ao fato da linguagem do projeto ser quem define o enquadramento, isso impossibilita o executivo de fazer gestão de incentivos. Apesar do deputado mencionar aqui o fato de que o Ministério poderia estar aprovando, o Ministério aprova, Murilo. Nós indeferimos projetos. O que a lei coloca hoje é a impossibilidade de análise subjetiva de mérito, mas objetiva não. O que falta são critérios objetivos, claros e transparentes no termo da lei. Mas eles devem ser feitos. Não existe destinação de recurso público sem uma análise de mérito. Em qualquer ministério, em qualquer programa governamental. Mas o que acontece é que o Ministério aprova os projetos, coloca um volume significativo de crédito no mercado, mas são as empresas que vão lá e selecionam os projetos onde elas querem aportar os seus recursos, a sua renúncia fiscal, e inclusive recolhida a partir de uma base nacional. Você tem empresas que atuam nacionalmente, em todos os estados, mas a sede fica na região sudeste, e ela quer dialogar com o seu público preferencial, com o mercado consumidor preferencial. Roberto, eu só queria... Então me explica, tudo bem, isso você conversando com o grande empresariado, nessa questão de renúncia fiscal. Fizemos isso, estamos fazendo isso. Essa é uma questão. E as estatais? Que é ligado ao governo, e elas também fazem a sua renúncia fiscal, representam... mas também no eixo Rio-São Paulo. Por que não houve uma inversão? A Petrobras é o maior edital de patrocínio do mundo. Ela faz uma seleção pública de projetos. 80 milhões de reais, em torno disso. Então, mas os investimentos maiores das estatais, tanto o Banco do Brasil, a Petrobras também foi no eixo Rio-São Paulo, e não em outros estados do nosso país. Sim, mas... O que foi mais descentralizado foi a Caixa Econômica Federal. O Banco do Brasil e a Petrobras, numa orientação do Ministério, numa orientação do governo, ela poderia ter investido em alguns patrocínios de outros eventos em outros estados. Bom, eu vou pedir um rápido intervalo, eu sei que o debate está ótimo, mas a gente continua daqui a pouquinho, só um minutinho. Lembrando que você que nos assiste pode participar do debate sobre a nova Lei Rouanet. Envie um e-mail para o Expressão Nacional, tudo junto sem o tio, @câmara.gov.br, ou ligue para o 0800 619 619. A ligação é de graça, eu espero você.